Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje vamos conversar sobre a obra A Redoma de Vidro de Sylvia Plath, onde vamos falar sobre a autora, contexto de produção e da obra em si. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar? Bem, a obra foi publicada primeiramente na Inglaterra em 14 de janeiro do ano de 63, sobre o pseudônimo de Victoria Lucas. A escolha pelo uso do pseudônimo se deu em partes pela aparente natureza biográfica de trechos do romance, o que ficaria escondido por meio do pseudônimo. Porém, há também especulações de que essa escolha da autora se deu por um desejo em separar suas obras potencialmente comerciais de seus poemas, supostamente considerados de valor superior pela autora. Além da questão do pseudônimo, há controvérsia sobre o período de concepção da obra. Plath trabalhou no livro durante o mês de janeiro do ano de 62, mas também sugere que o manuscrito já estava pronto meses antes, a partir de uma carta que a autora havia mandado para sua mãe em 20 de novembro do ano de 61, na qual ela explica que havia recebido o apoio financeiro de Eugene Sexton para escrever um romance, mas que a obra já estava praticamente pronta. Sobre o gênero da obra, é um romance e é o único que Sylvia Plath escreveu. Sobre a autora Sylvia Plath. Nasceu em 27 de outubro de 1932 em Jamaica Plains, Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Faleceu em 11 de fevereiro de 1963 em Londres, Inglaterra. É filha de Othniel Plath e Aurélia Schober. Ambos possuem descendência alemã. Ele foi um professor universitário da Universidade de Boston, especialista no estudo de abelhas. Ela trabalhou como secretária, bibliotecária, professora, entre outros. Sylvie foi a primeira filha do casal e nasceu no Robinson Memorial Hospital, Boston, em 27 de outubro de 1932. O segundo filho, Harry, nasceu exatamente 2 anos e meio. Pouco depois do nascimento de Harry, a saúde de Otto começou a decair. Foi diagnosticado com diabetes em agosto de 1940, em estado avançado, o que requeria a amputação de uma de suas pernas. Porém, a cirurgia não foi suficiente para impedir o progresso da doença, e em novembro do mesmo ano ele faleceu. Silvia tinha apenas 8 anos quando perdeu seu pai. Em 1942, a família se mudou para uma casinha branca em Wesley, no subúrbio de Boston, que dizia oferecer boas escolas, taxas mais baixas e a possibilidade de uma bolsa de estudos para Sylvia no prestigiado Wesley College. Sylvia foi uma excelente aluna durante toda a sua vida escolar, primeiro no Marshall Livingston Grammar School e depois no Gamaliel Bradford Senior High. Suas primeiras e juvenis publicações datam do início da década de 1940. Em 1950, Silver ganhou uma vaga no prestigiado Smith College. A fim de entendermos a experiência de Plath enquanto uma jovem mulher no Smith College, temos que compreender tanto as pressões pessoais que às quais ela estava submetida e as ideologias que predominavam naquele período e contexto. Em particular, como era medido e definido o sucesso de uma estudante e de uma jovem mulher. Durante seus anos no Smith College, Silva continuou escrevendo e tendo responsabilidades editoriais, por exemplo, a redação do Smith Review. Ela ganhou um prêmio de $500 em 1952, em uma competição nacional entre colégios de escrita ficcionais, promovido pela revista Mademoiselle, e no ano seguinte foi uma das 20 editoras convidadas premiadas por sua publicação anterior na revista. Quando Silvia retorna de viagem, ela recebe a notícia de que sua inscrição para participar em um prestigiado curso de escrita criativa não havia sido aceita. Esse acontecimento, somado a uma exaustão emocional e física e a perspectiva de um longo verão em casa nos subúrbios de Boston, parecem ter causado uma ruptura psicológica. Em agosto, ela tentou cometer suicídio ingerindo uma overdose de remédios.
foi hospitalizada no McLean Hospital, na ponta de Boston. Nesse período, ela fica sob os cuidados da Dra. Hood. Ela passou por tratamento em dezembro de 1953 e no ano novo já demonstrava suficiente melhora para retornar para a faculdade em tempo de se matricular para o segundo semestre do ano acadêmico. Na sua formatura, em 1955, Sylvia viajou para a Inglaterra após conseguir uma bolsa integral de estudos, a Fulbright Scholarship, para o Newnham College, em Cambridge University. Foi em fevereiro de 1956, em um almoço festivo da revista literária Bouteful's Review, que Sylvia conheceu seu futuro marido, o poeta Ted Hughes. Plath e Hughes se casaram em Londres apenas 4 meses depois, em julho de 16 de 1956. Sylvia Plath queria, como seus registros nos diários marcavam continuamente, escrever, lecionar e ser uma boa esposa e mãe realizada. No outono do ano de 1959, Plath descobriu que finalmente estava grávida de uma menina. Frieda nasceu em 1960. Plath deu à luz, no começo de 1962, ao seu segundo filho, Nicholas. No verão de 1962, o casamento enfrentava dificuldades. No começo daquele verão, Hughes havia iniciado um relacionamento com uma colega em comum do casal, Asia Helvin. No meio de julho, Plath interceptou uma ligação telefônica de uma mulher que se identificou como Asia, o que confirmou aparentemente suas desconfianças sobre Hughes. Ela decidiu buscar a separação e passar o inverno na Irlanda com os seus filhos. As cartas de Plath indicam o quão traumatizada ela ficou com esses eventos. No entanto, esse período se mostrou inesperadamente frutífero em termos de criatividade e foco em sua escrita. Ela começou a escrever os poemas que depois apareciam em Ariel e em Winter Trees. Em janeiro de 1963, A Redoma de Vidro foi publicada sob o pseudônimo de Victoria Lucas e recebeu críticas respeitáveis. No final daquele mês de outubro, uma severa gripe associada a um sentimento de isolamento e um inverno incrivelmente gelado, o qual foi um dos mais frios dos últimos 50 anos, a afetou enormemente. Seu médico prescreveu antidepressivos e ela estava procurando por um terapeuta. Nas horas iniciais do dia 11 de fevereiro de 1963, Plath cometeu suicídio inalando gás. A causa de sua morte não foi muito divulgada naquele tempo. Nos anos que sucederam sua morte, seu suicídio já foi interpretado de diversas formas. Para muitos, o suicídio foi resultado de um conjunto de erros e coincidências. A separação, a gripe, o congelante inverno, a prescrição errada de comprimidos, cujo nome Plath não reconheceu, mas ao qual ela já havia manifestado reações ruins. Obras da escritora Sylvia Plath. A sua primeira obra, datada de 1960, The Colossus and Other Poems, é a única coleção de poemas publicados em vida. The Bell Jar, ou em português A Redoma de Vidro, 1963, é o único romance publicado em vida da escritora. Ariel é uma coleção de poemas publicado no ano de 1965, após a morte da escritora. Crossing the Water, 1971, o qual é uma coletânea de poemas. Letter Homes, 1975, é uma coletânea de cartas da escritora. John Pennington and the Bible of Dreams, 1977, é um livro que reúne contos da escritora. The Collect Poems, 1981, o qual reúne poemas inéditos. Journals, 1982, é a publicação dos seus diários pessoais. Contexto de produção. O período histórico e literário em que Sylvia Plath começou a escrever, na década de 1950, foi incrivelmente amplo em termos de tradições e discursos. Foi um momento no qual a escrita poética confessional ganhou espaço, estilo de escrita que influenciou Plath. Recebeu tanto influência americana quanto europeia em seu trabalho, tais como John Berryman, Allen Ginsberg, Robert Lowell e Anne Sexton. Escrevendo no meio de duas ondas do movimento feminista, sua escrita antecipou problemas e ideias que seriam comuns às mulheres das décadas seguintes. A vida de Plath foi marcada por dois grandes acontecimentos históricos, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, períodos marcados pela ansiedade e sentimento de incerteza.
No âmbito literário, o ano de nascimento de Platt, 1932, presenciou a publicação de Last Poems, de D.H. Lawrence, Brave New World, de Aldous Huxley, e novos trabalhos de William Faulkner e Ernest Hemingway. No final da década, todos os citados, além de Robert Graves, James Joyce, Steve Smith, Dylan Thomas, Virginia Woolf, haviam publicado seus maiores trabalhos. Com isso, se instalou um cenário vital de influências literárias, as quais também influenciaram na formação educacional, poética e de leitura de Platt, em especial T.S. Eliot. Embora mulheres escritoras fossem marginalizadas nos currículos escolares, várias delas foram importantes para Silvia e sua geração, como a poeta grega Safo, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti, Emily Lowell, Sarah Teasdale, Elizabeth Bishop. Na prosa, as irmãs Brontë e Virginia Woolf. Poucas escritoras ainda vivas poderiam servir de modelo, antes eram vistas como rivais. Platt estava buscando ser escritora em uma cultura que oferecia poucas oportunidades para as mulheres nesse ofício, o que levava a uma competição entre elas. Era um momento em que, se um texto de uma escritora mulher tivesse sido publicado em uma revista, essa revista só poderia publicar algo de uma mulher novamente 6 meses depois. A maturidade de Platt enquanto escritora coincidiu com o ápice do que se chamou de escrita confessional de poesia, cujas características eram autobiográfica, terapêutica e inflexivelmente sincera. Esse estilo direto e pessoal representou um avanço no estilo ortodoxo. Contudo, seu aparente entusiasmo por esse modo de escrever poesia foi matizado por uma ambivalência. Em seu próprio tempo, e desde então, confessional vem sendo usado de forma pejorativa, especialmente para designar a poesia escrita por mulheres. Esse estilo, mais popular e informal, também ajudou a democratizar a escrita da poesia, marcada por um domínio elitista. Vale esclarecer que esse formato de poesia é produto de um período e contexto histórico muito bem demarcado, no caso, o subúrbio americano pós-Guerra Fria, marcado por um cenário ambíguo de ansiedade sobre intrusões nas vidas particulares das pessoas e a preocupação com a falta de privacidade no discurso público. A Segunda Guerra Mundial deixou um legado: a emergência de uma cultura de autoajuda, automelhoramento e psicologia popular, manifestados pela publicação de vários manuais. Além disso, o crescimento dos subúrbios, da preocupação com o coletivo e com os adolescentes, à volta do movimento feminista, ajudou a moldar o senso de identidade da nação e dos indivíduos. Além desses acontecimentos, em especial, a aquisição pela União Soviética de tecnologia necessária para criar uma bomba atômica refletiu na escrita de Silvia. Tanto é que, em A Redoma de Vidro, Platt abre o capítulo 5 com uma vinheta a respeito da execução do casal Ethel e Julius Rosenberg, acusados de traírem os Estados Unidos, guardando segredos sobre a bomba atômica. O período imediato pós-guerra nos Estados Unidos é marcado por profundas contradições. De um lado, é um período de paz e relativa abundância. É um tempo em que as mulheres, encorajadas pela economia e oportunidades pessoais que a guerra proporcionou a elas, poderiam vislumbrar um futuro mais independente, livre das pressões do lar. E foi um período que os soldados sobreviventes retornaram para casa, esperando alguma recompensa social pelo seu desempenho na guerra. Entretanto, uma combinação de fatores internos e externos, como um conflito residual entre a direita e a esquerda americana, ansiedade a respeito do desenvolvimento econômico futuro e a ameaça de países comunistas como a União Soviética, China e Coreia, levou a um período de ansiedade e de retraimento defensivo. Esse recolhimento à família e ao lar teve implicações particulares para as mulheres, tanto enquanto poetas, quanto em suas vidas cotidianas enquanto cidadãs americanas.
o medo de infiltração, corrupção ou invasões alienígenas alicerça a vida americana durante esse período. O desenvolvimento tecnológico da União Soviética, suficiente para criar uma bomba atômica, e sua aparente superioridade na corrida espacial, adicionaram aos Estados Unidos um senso de vulnerabilidade. Nessa atmosfera de ansiedade, a motivação anticomunista seguida do macartismo, termo que descreve um período de intensa patrulha anticomunista, perseguição política e desrespeito aos direitos civis nos Estados Unidos, que durou do fim da década de 1940 até meados da década de 1950. Dificilmente poderia falhar em prosperar. Em 1950, o senador Joseph McCarthy declarou que a nação enfrentaria uma batalha completa e final entre os comunistas ateus e os cristãos. Pela próxima década, o Comitê de Atividades Anti-Americanas executou sistemáticas purgações em todas as áreas da vida americana. Todos estavam potencialmente sob suspeita. As pessoas tinham que se resguardar de qualquer situação aparentemente perigosa e relatar aos amigos, vizinhos e colegas qualquer suspeita de atividade anti-americana. As décadas nas quais Platt começou a escrever e publicar são então marcadas pela incerteza, ameaças e todas as formas de vigilância. É um período duplamente peculiar e inevitável para a emergência da poesia confessional, a qual o trabalho de Platt vem sendo vinculado. A mudança nos limites dos domínios público e privados aclamados pelo macartismo e a Guerra Fria forneceu solo fértil para a poesia de Lowell, Platt e Sexton. Emergiu enquanto espaço histórico e cultural, que encorajou simultaneamente demandas uniformes, revelações pessoais, enquanto também tratava a exposição com suspeita e desdém. Concomitantemente com essas mudanças ideológicas, houve mudanças culturais, incluindo a mudança da arquitetura americana e da vida familiar, particularmente na ascensão das taxas de nascimentos, o retorno dos soldados da Segunda Guerra Mundial e a fuga das cidades. O novo prêmio de privacidade, aliado com o crescimento tecnológico e econômico dos anos pós-guerra e o desejo de restabelecer uma visão natural e organizada, a ajudou a remodelar a visão doméstica desse período. A questão do valor. O critério de seleção naquela época parece exemplificar a divisão entre alto e baixo, audiência da elite e da massa, discutida anteriormente em relação à redoma de vidro. Histórias escritas para revistas literárias têm o respeito do universo editorial. As escritas para o público feminino são marginalizadas. Essa não é necessariamente uma forma útil de categorizar a escrita de Platt. Como mostram seus diários, ela levou cada um dos mercados muito a sério, pesquisou cuidadosamente sobre eles e adaptou e especificou seu trabalho de acordo com cada um. A persistente tendência de polarizar o trabalho de Platt nesse caminho indica a força do desafio que ela enfrentou enquanto tentou trabalhar por entre gêneros distintos de forma transversal. A tensão entre cultura popular e da elite, audiência e estética não é apenas um contexto na prosa de Platt, antes é parte e uma parcela de sua temática de interesse. Esse cenário traz à mente a tentativa de Esther de fugir de sua identidade passada, jogando ao vento suas roupas novas em A Redoma de Vidro. A tentativa, porém, é frustrada. Na Redoma de Vidro, o calor opressivo de Nova York se recusa a carregar as roupas para longe. Bem, sobre o narrador da obra, o texto é narrado em primeira pessoa, é um narrador central. Todos os acontecimentos no romance são filtrados pela personagem principal, que é Esther Greenwood. É como se estivéssemos estacionados diretamente dentro da sua mente, ouvindo todos os seus pensamentos, vendo tudo o que ela vê e sentindo cada emoção de medo, de desgosto, de prazer e choque.
Esse recurso limita o leitor na obtenção de uma visão mais objetiva da personagem e impede um relato mais completo dos outros personagens. Este ponto de vista intensamente subjetivo é um pouco moderado, pelo fato de que os acontecimentos são narrados a partir da perspectiva de uma Esther mais velha. Porém, essa perspectiva é brevemente mencionada no primeiro capítulo do romance. A narrativa, em geral, ela vai seguir um ponto de vista da jovem Esther. O tempo se passa na década de 1950, enquanto o espaço em que ocorre a ação é na cidade de Nova York, Boston e seus arredores. A principal ação da história acontece no verão de 1953. Depois de um estágio em uma revista de Nova York, Esther acaba indo para sua cidade natal, localizada perto de Boston, onde ela tenta cometer suicídio. Nesse período, ela passa grande parte do seu tempo em uma instituição psiquiátrica, também fora de Boston, antes da sua libertação, em janeiro de 1954. A protagonista vive em uma América como uma das superpotências mundiais pré-eminentes, que emergiu da vitória na Segunda Guerra Mundial. Nesse período pós-guerra, a economia americana está em alta e a classe média desfruta de uma prosperidade sem precedentes e de acesso à ampla gama de bens de consumo. A cultura de consumo americana encontra sua expressão no tipo de revistas femininas, na qual Esther faz estágio. Sobre a atmosfera da obra, podemos perceber que o que predomina é uma atmosfera densa e pesada, provavelmente pela natureza da temática central, né, que é a depressão. E mesmo os fatos serem narrados pela protagonista, né, a Esther Greenwood, em um momento posterior da sua vida, em que ela já é mais velha, a riqueza de detalhe com que ela narra esses acontecimentos, seus pensamentos, seus sentimentos nesse momento tão delicado da sua vida, são muito vívidos. É uma riqueza de detalhe muito grande. Então, isso nos traz, né, a impressão de que as coisas estão acontecendo naquele momento. Tem um ponto alto na obra que é quando a tentativa de suicídio da Esther. Essa tentativa de suicídio, ela comete em um lugar subterrâneo da sua casa, já sabendo que ela vai demorar para ser encontrada. Então, esse momento em especial é um momento que gera certo desespero, certa angústia e até mesmo um sentimento de claustrofobia. Principais temáticas da obra. Número 1. O crescimento através da dor e o renascer. A obra retrata uma jovem que está saindo da adolescência e entrando para a vida adulta, porém não ocorre uma trajetória comum de uma pessoa que está regressando da faculdade para entrar no mercado de trabalho, mas sim a personagem retornando de um momento emocional extremamente difícil de sua vida que quase a levou a óbito. Ao invés de buscar um novo sentido para sua vida, Esther deseja morrer. Conforme ela retorna progressivamente de sua tentativa de suicídio, ela deseja apenas sobreviver. As lutas e os triunfos de Esther parecem mais heróicos do que realizações convencionais. Seu desejo de morrer em oposição a viver uma vida de aparências pode ser interpretado como nobre, e os passos que ela dá a fim de voltar à sanidade parecem muito dignos. A maturidade de Esther não é marcada pela tradicional maturidade das heroínas ficcionais, que se casam e começam uma nova família, mas sim pela busca de força para rejeitar os modelos convencionais de feminilidade. Número 2. O vazio das expectativas convencionais. Esther observa uma lacuna entre o que a sociedade diz que ela deveria experienciar e o que ela experiencia. De fato, essa lacuna intensifica sua loucura. A sociedade espera que mulheres da idade e posição social de Esther sejam alegres, flexíveis e confiantes. Esther sente que precisa reprimir seu pessimismo natural, seu cinismo e seu humor negro. Ela sente que não pode discutir ou pensar sobre os pontos negativos que a afligem, como o fracasso pessoal, o sofrimento e a morte. Número 3. O restrito papel da mulher americana da década de 1950.
O senso de alienação de Esther sobre o mundo que a rodeia vem das expectativas sociais com relação ao papel a ser desempenhado por uma jovem mulher americana na década de 1950. Esther se sente dividida entre seu desejo de escrever e a pressão de se acomodar e formar uma família, enquanto os talentos intelectuais de Esther trazem a ela prêmios, bolsas de estudos e respeito. Muitas pessoas presumem que seu maior desejo seja se tornar esposa e mãe. Número 4. Os perigos da medicina psiquiátrica. A Redoma de Vidro traz uma visão crítica sobre a profissão médica, em particular sobre a psiquiatria. A crítica se inicia quando Esther visita Buddy na faculdade de medicina. Lá, Esther fica incomodada com a arrogância dos médicos e a falta de empatia deles com o sofrimento de uma mulher em trabalho de parto. A fim de tentarmos compreender a razão do título da obra ser The Bell Jar, ou, no português, A Redoma de Vidro, separamos 3 citações da obra, as quais abordam essa figura da redoma de vidro. Vamos lá. A primeira citação é: independente de onde eu me sentar, no convés de um navio, ou em um café em Paris ou Bangkok, eu estaria sentada na mesma redoma de vidro, cozinhando em meu próprio ar amargo. Essa citação do começo do capítulo 15 introduz o símbolo da redoma de vidro. Esther explica que não importa onde ela vá, ela existe no inferno de sua própria mente. Ela está aprisionada dentro de si. A redoma de vidro a separa das pessoas com as quais ela deveria se importar. A associação de Esther de sua insanidade com a redoma de vidro sugere que ela sente que sua insanidade cai sobre ela sem que ela seja capaz de controlar ou consentir. E o impulso de Esther pelo suicídio vem justamente de sua sensação de isolamento que a sufoca. A segunda citação é: para a pessoa na redoma de vidro, branco e imóvel como um bebê morto, o mundo por si só é o pesadelo. Essa citação é do último capítulo do romance, no qual Esther tenta rascunhar algumas conclusões a respeito das experiências a que foi submetida. Sua mãe sugere que trataram a insanidade de Esther como se fosse um pesadelo que pudesse ser esquecido. Essa citação registra a resposta interior de Esther. Ela sente como se a insanidade fosse um aprisionamento em um pesadelo do qual não se é capaz de acordar. A terceira citação é: como eu poderia saber que um dia, na faculdade, na Europa, em algum lugar, qualquer lugar, a redoma de vidro com suas sufocantes distorções não iria se abater sobre mim novamente? Essa citação, também do último capítulo, prova a palavra final de Esther sobre sua suposta cura. A redoma de vidro foi erguida o suficiente para que Esther conseguisse funcionar mais ou menos de forma normal. Ela se libertou de seu desejo de cometer suicídio e começou a formar tênues conexões com outras pessoas e com o mundo exterior. Mas Esther ainda sente a redoma de vidro pairando sobre ela e se preocupa que a aprisione novamente. Sua insanidade não obedece à razão, e embora ela se sinta grata por escapar dela, ela não acredita que esse escape represente uma mudança fundamental ou permanente em sua condição. Se lemos A Redoma de Vidro como parcialmente autobiográfico, a própria história de vida de Sylvia Plath confirma que a redoma de vidro pode sim descer novamente. Assim como as pressões juvenis culminaram com sua primeira tentativa de suicídio, as pressões que a acometeram por volta de seus 30 anos a levaram a cometer o suicídio em definitivo. Estrutura do enredo. A obra possui um total de 20 capítulos. O romance é dividido em 5 partes, sendo elas a situação inicial, o conflito, a complicação, o clímax, o suspense, o desenlace e a conclusão. Na situação inicial, nós temos a personagem principal, que é Esther Greenwood.
a qual trabalha como estagiária em uma revista feminina na cidade de Nova York. Mas ela sente uma enorme sensação de alienação e desespero. Quando o romance inicia, Esther tem tudo que uma jovem aparentemente pode querer: um namorado sonhador, uma série de brilhantes sucessos acadêmicos e um ótimo trabalho como estagiária em uma revista feminina, onde ela é regada de benefícios e festas gratuitas. Enquanto tudo isso faz Esther parecer bem em seu papel social, ela está terrivelmente infeliz. Conflito. Esther volta para casa em um subúrbio de Boston durante o verão, onde a relação complicada com a mãe, aliada à rejeição de um programa de escrita de verão, intensificam o seu sentimento de angústia. Ao retornar para sua casa, sente que seus piores temores sobre si foram confirmados. A rejeição do programa de escrita mata sua autoestima e ela está presa em casa com a sua mãe. Clímax. Esther tenta suicídio, mas é salva no momento certo. Com o passar do verão, o comportamento de Esther se torna mais irregular, à medida que seu desespero se intensifica. Uma visita a um psiquiatra e a terapia de eletrochoque só aceleram seu declínio. Depois de algumas tentativas sem êxito de suicídio, ela decide acabar com tudo, engatinhando para um buraco embaixo de sua casa e engolindo um frasco de pílulas para dormir, e é encontrada dias depois quase morta. Suspense. Após a sua experiência de pesadelo nas enfermarias psiquiátricas de 2 hospitais diferentes, Esther acaba indo para uma instituição psiquiátrica privada, onde encontra um ambiente mais favorável. As 2 primeiras enfermarias não ajudaram em nada na sua condição. Finalmente, Filomena Guinéa, a mulher que financia sua bolsa de estudos na faculdade, coloca nessa instituição particular, onde finalmente Esther começa a sair da sua depressão. Desfecho. Enquanto a condição de Esther melhora gradualmente, a condição de sua amiga Joanne não. Depois de uma terrível conversa com um professor de Harvard, Joanne se suicida. A condição de Esther melhora a ponto da clínica permitir privilégios na cidade. Isto é, ela pode deixar a instituição e ir para a cidade. Esther aproveita essa oportunidade para afirmar sua liberdade sexual e perde sua virgindade com um professor de Harvard que ela conhece em Cambridge. Ela sangra profundamente e procura ajuda de sua amiga Joanne. As feridas de Esther curam e ela não sofre nenhum trauma emocional após o acontecido, mas sua amiga comete suicídio alguns dias depois. Conclusão. Esther entra em sua entrevista para a saída da instituição psiquiátrica. O romance termina com Esther entrando para sua entrevista de saída. Embora o romance não relate o que acontece depois, podemos presumir, a partir de comentários perdidos no próprio romance, que Esther foi realmente libertada da instituição. Personagens: Esther Greenwood, protagonista e narradora do romance, se formou recentemente na universidade. Cresceu nos subúrbios de Boston com sua mãe e seu irmão. Seu pai faleceu quando ela tinha 9 anos. É atraente, talentosa e sortuda, mas a incerteza é como uma praga em sua vida, o que a faz sentir um perturbador senso de irrealidade. Senhora Greenwood, mãe de Esther, sempre teve uma vida difícil, perdeu seu esposo quando seus filhos ainda eram crianças. Buddy Willard, namorado de Esther durante a faculdade, é atlético, inteligente e bonito, se formou em Yale e está na residência. Ele gosta e se importa com Esther, mas tem ideias convencionais sobre os papéis femininos na sociedade e falha ao não entender e apoiar o interesse de Esther em estudar poesia. Doutora Nolan, psiquiatra de Esther no hospital psiquiátrico particular. Doreen, companheira de Esther em Nova York. Uma garota bonita e loira do sul com uma língua afiada. Doreen representa uma revolta contra as convenções sociais que Esther admira, mas não consegue exercer inteiramente. Joanne, companheira de Esther no hospital psiquiátrico, uma mulher grande e um pouco bruta. Joanne estava 1 ano à frente de Esther na faculdade. Esther inveja seu sucesso na vida social e esportiva. Na ala psiquiátrica, Esther começa a pensar em Joanne como seu duplo, alguém com experiências parecidas com a dela. JC, chefe de Esther na revista feminina, é uma mulher de negócios ambiciosa que encoraja Esther a ser ambiciosa também.
Beatrice, uma menina saudável e bonita do Kansas, que se torna amiga de Esther quando elas trabalham juntas na revista. Constantine, um intérprete das Nações Unidas que leva Esther para um encontro. Bonito, atencioso e bem-sucedido, parece estar sexualmente interessado em Esther. Marco, um peruano alto, moreno e que leva Esther em um encontro no Country Club. Violento e sádico, acredita que todas as mulheres são vadia. Irwin, um homem com quem Esther perde sua virgindade, é alto e inteligente e professor de matemática em Harvard. Dr. Gordon, primeiro psiquiatra de Esther, no qual ela não confia. Ele não sabe como ajudar Esther e acaba fazendo mais mal a ela do que bem. Filomena Guinéa, uma romancista famosa e rica que dá a Esther uma bolsa de estudos para que ela faça uma faculdade e paga a estadia de Esther no hospital psiquiátrico particular. Senhora Willard, uma amiga da mãe de Esther e mãe de Buddy Willard, com quem Esther namora por um tempo. A senhora Willard, uma mãe superprotetora, possui ideias tradicionais sobre quais os papéis sociais devem ser assumidos por homens e mulheres. A maneira como o estilo é projetado na obra nos direciona diretamente para uma mente perturbada de Esther. O efeito parece natural, perfeito. Essa uniformidade é criada por mudanças abruptas no tempo e imagens surpreendentes. Muitas vezes, objetos inanimados agem com vivacidade alucinatória. O romance não segue uma ordem plenamente cronológica, tornando difícil às vezes situar as ordens dos eventos. Sobre os símbolos presentes na obra, vamos destacar 5 em especial. O primeiro é a própria redoma de vidro, que já foi citada anteriormente quando falamos a respeito do título da obra. A redoma de vidro nada mais é do que uma jarra de vidro invertida, geralmente usada para exibir um objeto de curiosidade científica. Porém, para Esther, a redoma simboliza a loucura. Quando dominada pela insanidade, ela se sente como se estivesse dentro de uma jarra sem ar que distorce sua perspectiva sobre o mundo e a impede de se conectar com as pessoas ao seu redor. No final do romance, a redoma de vidro é elevada, mas ela pode sentir que ainda paira sobre ela, esperando para cair a qualquer momento. O segundo símbolo é a figueira. No início do romance, Esther lê uma história sobre um homem judeu e uma freira, que se encontram debaixo de uma figueira. O relacionamento dos dois personagens está condenado, assim como ela sente que seu relacionamento com Bud também está. Mais tarde, a árvore se torna um símbolo das escolhas de vida que encaram Esther. Ela imagina que cada figo representa uma vida diferente. Ela só pode escolher um figo, mas por querer tudo, fica paralisada de indecisão e os figos apodrecem e caem no chão. O terceiro símbolo são as manchetes. Sobre a manchete, podemos ver que já no primeiro capítulo, na abertura do romance, temos uma manchete a respeito de um casal que está sendo suspeito de tramar contra os Estados Unidos. Porém, a manchete mais marcante está no capítulo 16 e é a manchete onde mostra a tentativa de suicídio da Esther. Quem mostra essa manchete a ela é a Joan, sua colega no hospital psiquiátrico. E as manchetes, elas simbolizam a exposição de Esther, seu efeito sobre os outros e a lacuna entre a interpretação das experiências de Esther e a interpretação do mundo sobre elas, ou seja, como a própria Esther avalia sua experiência e como o mundo exterior, olhando para ela, avalia a experiência que ela passou. As manchetes também demonstram o poder que o comportamento de Esther tem sobre as pessoas, que são quase estranhas a ela. Joan, por exemplo, diz que as manchetes a inspiraram a se mudar para Nova York e tentar o suicídio. Por fim, as manchetes representam a dissonância entre a experiência de Esther sobre si mesma e a experiência que os outros tiveram dela. Enquanto Esther só vê dor e engole pílulas na escuridão, o mundo vê uma história sensacional de uma garota desaparecida, uma caçada na floresta e a chocante descoberta de Esther em sua própria casa.
quarto símbolo é o coração batendo. Quando Esther tenta se matar, ela descobre que seu corpo parece determinado a viver. Esther observa que, se fosse por ela, ela poderia se matar em pouco tempo, mas ela deve superar os truques e artimanhas de seu corpo. O coração pulsante simboliza esse desejo corporal pela vida. Quando ela tenta se afogar, seu coração bate. Eu sou, eu sou, eu sou. Uma espécie de personificação do coração. Repete a mesma frase quando Esther comparece ao funeral de Joan. O último símbolo de que vamos falar é o duplo. O duplo é um interesse de longa data de Sylvia Plath e já foi trabalhado anteriormente, principalmente em seus poemas. A redoma de vidro, em especial, usa sucessivas imagens do duplo, de diversas formas, a começar pela cena inicial, como já vimos, pois estabelece uma distinção entre a Esther de então, do verão em Nova York, e a Esther de hoje. Provavelmente uma figura mais velha que está olhando de volta para o passado. Na obra também temos várias mulheres que atuam como duplo da Esther, como suas colegas editoras Doreen e Betsy, sua chefe J.C., a doutora Nolan e até mesmo a sua mãe. Cada uma, em retorno, assim como os figos nas árvores, oferecem um modelo alternativo de uma mulher adulta. Qual Esther escolherá para imitar? O duplo mais marcante é representado pela mãe de Esther, a senhora Greenwood. A senhora Greenwood paira no segundo plano do romance, aparecendo esporadicamente, mas sempre em momentos de grandes crises. A mãe opressiva e sufocante representa uma forma de redoma de vidro viva, à medida em que ela procura analisar e reprimir os movimentos de sua filha. A notícia que a senhora Greenwood dá a Esther de que ela falhou em assegurar uma vaga no curso de verão de escrita criativa para o qual ela tinha se inscrito é apenas um desses momentos e é catalisador para a tentativa de suicídio de Esther. Posteriormente, ela emerge para atormentar a filha com sua cara de lamentação e seus apelos para que Esther diga a ela o que ela fez de errado. É nesse momento que Esther percebe e admite em voz alta que ela odeia sua mãe. Uma confissão que é um dos passos que a levarão para seu segundo período de terapia de eletrochoque e posterior recuperação. Visto como um terrível relacionamento simbiótico, a filha só consegue viver matando simbolicamente sua mãe, seu duplo. Quando falamos em duplo, é um duplo simbólico, ou seja, alguém com quem Esther estabelece algum tipo de identificação e projeta nessas pessoas não só qualidades que ela também tem, mas defeitos, anseios, medos, frustrações e assim por diante. Então é como se ela se visse no outro e se construísse no outro e por meio do outro. É isso que representaria o duplo nessa obra. Em relação aos motivos, podemos dizer que eles se subdividem em 3 tópicos, sendo o primeiro deles notícias e mídia de moda. Esther lê frequentemente títulos de jornais e folheia revistas. A informação que ela absorve dessas fontes nos diz o que mais a interessa. Os jornais a fascinam com suas histórias sobre a execução de Rosenbergs e a tentativa de suicídio de um homem. Dito isso, caminhamos para o segundo tópico, intitulado Os Espelhos. Esther confronta continuamente reflexos de si mesma, reflexos que ela muitas vezes não consegue reconhecer. Seu fracasso em reconhecer seu próprio reflexo significa a dificuldade que ela tem de compreender a si mesma. Por fim, o tópico intitulado Sangue nos mostra que o derramamento de sangue marca grandes transições na vida de Esther. A presença de sangue sugere um ritual de sacrifício. Esther sacrificará seu corpo pela paz de espírito e se sacrificará sua virgindade por causa da experiência. A presença de sangue também indica a violência assustadora das experiências de Esther. Para ela, as transformações envolvem dor e sofrimento, não alegria.